A 13 de maio, na cova da Iria, no céu... De São Paulo. Ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Paulo. Vocês sabem que Saulo vem de Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel, que foi aquele rei ungido, mas depois ele foi infiel a Deus e Deus o rejeitou e colocou Davi. Assim também Saulo, ou Saul, era aquele homem que parece que servia a Deus, escolhido por Deus, mas pelo orgulho, pela dureza, se tornou um perseguidor da igreja. Mas o Senhor o faz ficar cego, cair por terra, reconhecer a sua pequenez e se converter. E a partir do batismo se tornou o maior pregador, o maior missionário, o maior mensageiro da palavra de Deus de todos os tempos. Por isso que esta conversão é tão importante para a igreja, que é a única conversão que nós celebramos durante uma festa. 25 de janeiro nós celebramos a conversão de São Paulo. É o único santo que a gente celebra a conversão, porque foi um novo nascimento. São Paulo foi considerado aquele que refundou o cristianismo. Cristo fundou sua igreja, mas Paulo a refundou, a levou até os confins da terra, como nós ouvimos no Salmo, porque esse foi o mandato de Jesus aos seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E a igreja precisava da força desse homem, um homem preparado por Deus, um homem que tinha tudo para ser um grande perseguidor e se tornou um perseguido por causa do evangelho e levou o nome de Cristo a todas as nações de então. Queridos irmãos e irmãs, por que Paulo se tornou essa potência em Deus? Pelo batismo, como nós ouvimos ontem também, o batismo do eunuco da rainha Candace por Filipe, o diácono. E depois, quando diz que Paulo foi batizado por Ananias e recuperou as forças, ele logo, a primeira coisa que ele faz é ficar cheio do Espírito Santo, recuperar a vista, caiu os seus olhos as escamas. Em seguida Paulo se levantou, foi batizado, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Mais uma vez o batismo e o alimento. Que alimento é esse? Se não, claro, o alimento, o pão de cada dia. Mas qual é o alimento que nos faz agora ser não apenas vocacionados, mas nos faz ter essa vida de Cristo, essa vida que nos vai levar à vida eterna? É a Eucaristia. Chegamos no coração do capítulo 6 de São João, no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 52 a 59, onde Jesus claramente, com uma clareza infinita, por isso que ninguém, nem qualquer protestante, nem qualquer católico pode negar a presença da Eucaristia, que é verdadeiramente o corpo de Cristo, se levar em consideração esse texto. Olha o que Jesus disse: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, verdadeira, não simbolismo. Vamos fazer a ceia, que é só um memorial, que é só uma memória, que é como se fosse um teatro. Não é verdadeira. O que é verdadeira? Verdadeira é verdadeira. Verdadeira comida. O pão não é mais pão depois de consagrado. É a carne de Cristo, é seu corpo, sangue, alma e divindade, como nós ouvimos ontem, na terceira aparição do anjo, preparando as aparições de Nossa Senhora. Eucaristia, meus irmãos, é essa verdadeira comida, esta verdadeira bebida que o céu nos deu através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz fortes,
queremos ser convertidos como São Paulo, queremos viver o nosso batismo, queremos ser pessoas missionárias, pessoas que onde estiverem vão levar esse Cristo. Nos alimentemos de nosso Senhor com dignidade, sempre em estado de graça. E aí essa vida de Deus, olha o que Jesus disse. Só quero terminar essa primeira parte com esta palavra: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem comunga aqui, levante a mão. Levante bem alto a mão. Permanece em mim e eu nele, e viverá, aquele que me conviverá por causa de mim. Você vai viver em Cristo e por causa de Cristo. Então você, cada vez que comungar, você pode e deve dizer como São Paulo: já eu vivo, mas não eu, já não sou eu quem vivo, e eu vivo por causa dele. Assim como uma criança nascida ontem falava, ela recebendo leite materno, que é a própria vida da mãe que passa para ela, ela vive. Se ela não tiver o leite materno, se ela não tiver o alimento, ela morre. Ela está viva, mas ela vai morrer. Assim também nós, mesmo batizados, já tendo nascido para Deus, se a gente não chega à Eucaristia, a gente morre, a gente definha espiritualmente. A vida de Deus é o batismo, o nascimento, mas para que a gente cresça e se fortaleça é a Eucaristia. Por isso que o coração de Cristo sempre é isso: Eucaristia e batismo. O sangue e a água, a Eucaristia e o batismo, o Espírito e a Eucaristia. Meus queridos, hoje começamos, então saímos de 1916 com as 3 aparições do anjo, e começamos agora em 1917, no dia 13 de maio, e vamos até 13 de outubro. A única sessão vai ser em agosto, que no dia 13 de agosto as crianças vão estar presas. Então Nossa Senhora não vai aparecer no dia 13, nem vai aparecer na gruta da Cova da Iria, na Cova da Iria. Ela vai aparecer em Valinhos. Quem vai aqui a Fátima, levante a mão. Quando você chegar em Fátima, além da Cova da Iria, você vai em Valinhos, e lá você vai ver o local exato da aparição de Nossa Senhora, e você vai ver que nas aparições onde ela está mais triste, porque ela vai ser nessa aparição de 19 de agosto que ela vai falar sobre o inferno, que muitas almas vão para o inferno. Mas vamos começar da primeira, 13 de maio. As crianças foram preparadas em 1916. O anjo apareceu, ensinou a oração, ensinou o sacrifício, as virtudes da fé, esperança e caridade, ensinou a adoração e a reparação, o amor à Santíssima Eucaristia. Fez a primeira Eucaristia dos dois, Francisco e Jacinta, que não tinha feito. E eles estão preparados, eles estão sempre em oração, eles estão atentos, eles já estão acostumados, vamos dizer assim, com o sobrenatural. E aí então Nossa Senhora pode então dar-lhes a mensagem. No dia 13 de maio estão na Cova da Iria, como já expliquei a vocês. Era uma propriedade do pai de Lúcia. Eles estão cuidando dos rebanhos por volta do meio-dia. É tão interessante, alguém muito entendido das aparições de Nossa Senhora, ele falou uma coisa. Ele disse assim: em Lourdes Nossa Senhora aparecia pela manhã, logo cedinho, a Bernadette. Em Fátima ela aparecia já ao meio-dia, e em Medjugorje ela aparecia 15 para as 6 da tarde. Ou seja, ela disse que as aparições de Medjugorje seriam as últimas aparições públicas dela.
Ou seja, o dia de Nossa Senhora já está chegando ao final. Muito interessante isso. De manhã em Lourdes, em 1858, em 1917, ao meio-dia, e a partir de 1981, em Medjugorje, já 15 para as 6. Ou seja, o dia já está terminando. Estou falando aqui de final de mundo, mas estou dizendo a vocês, fiquemos alerta. Toda a revelação está na palavra de Deus e na sagrada tradição, que o magistério da igreja tem o poder e a autoridade de Deus de interpretar e de nos transmitir. Mas Nossa Senhora vem nos lembrar as verdades principais do Evangelho, principalmente quando a nossa humanidade, quando o nosso mundo começa a se esquecer, como no século XIX, o século do iluminismo, o século das grandes revoluções, a revolução industrial, onde o homem, a ciência, as descobertas científicas, onde o homem quer se afastar de Deus, achando que ele próprio vai dar jeito no mundo. Nossa Senhora aparece em Lourdes, numa gruta, num lixão, a uma pobre menina, Bernadette Soubirous, dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. Preciso que vocês façam penitência, voltem à oração, se convertam. No 1917, em plena Segunda Guerra Mundial, a Europa toda envolvida na guerra, as pessoas vivendo uma confusão religiosa muito grande, nação contra nação, o mundo se acabando em guerra. Nossa Senhora aparece, essas 3 crianças, e vem anunciar que a paz só é possível com uma volta sincera a Deus, a oração, a penitência, a reparação, ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em Medjugorje, quando o mundo está cada dia mais afastado de Deus, também em guerras particulares, mas com toda essa banalização do pecado, quando o mundo vive, como dizia o Papa Bento XVI, essa ditadura do relativismo, quer dizer, não existe verdade, cada um faz sua fé, sua religião, sua crença, sua vida. Quando o mundo caminha para a sua autodestruição, essa mãe aparece a 6 adolescentes, dizendo que é preciso voltar às 5 pedrinhas, a oração, o rosário, a palavra de Deus, a Eucaristia diária, aos jejuns, a confissão mensal. É preciso voltar a Deus, é preciso a conversão verdadeira, é preciso o homem entender que ele não basta a si mesmo. Então, como foi essa primeira aparição de Nossa Senhora? Lúcia tinha quantos anos? Acabava de completar 10 anos. Francisco tinha quantos anos? 9. E Jacinta, a menorzinha, que era irmã de Francisco, primo, os 2 primos de Lúcia, tinham quantos anos? 7 anos. Tinha feito também 7 anos. A Mãe de Deus aparecia, como falei, à volta do meio-dia, sobre uma azinheira. Vocês sabem o que é azinheira? É uma planta, chamada também lá em Portugal de carrasqueira. É uma planta agreste, uma frutinha muito pouco comestível, mais para os animais. Pode se tornar até uma grande árvore. Quando vocês chegarem em Fátima também, vocês vão ver ao lado da Capelinha das Aparições uma grande azinheira, só que ela está toda cercada. Por quê? Porque aquela azinheira era onde as crianças estavam brincando debaixo dela. E a outra azinheira que Nossa Senhora apareceu, as pessoas foram levando as folhas, arrancando os pedaços. Hoje só existe lá embaixo, porque foi soterrada, era por isso chama cova, porque era um buraco, era uma baixada mesmo. Só existem as raízes. Alguém que vai lá embaixo. Se você também quiser, uma coisa muito importante, quando você for em Fátima, você leve a fotografia das pessoas que você ama, você leve os seus pedidos, ou você manda seus pedidos por alguém,
E aí se entrega lá ao guardinha, ao responsável, e ele coloca justamente, porque no lugar que tinha a azinheira, hoje tem uma coluna de mármore. Lá embaixo tem ainda as raízes, mas secas. E aí lá é um lugar que eles colocam muito grande, que recebem todos os pedidos, e ali fica muito tempo. E a imagem de Nossa Senhora está nessa coluna, justamente no lugar exato onde Nossa Senhora apareceu. Quem quer que o seu pedido fique aqui debaixo dos pés de Nossa Senhora, onde ela apareceu. Então lembre-se disso. Mande seus pedidos, ou faça seus pedidos, sua cartinha a Nossa Senhora, e coloque lá debaixo. Não esqueça disso, tá bom? Então, ali foi o lugar exato. Então, essa azinheira não existe mais. No lugar está essa coluna, mas aquela outra existe. É daquele tempo. E também tem algumas grandes azinheiras. Vocês vão ver que é uma árvore até bonita. As 3 crianças, elas foram privilegiadas, eram todas videntes, por isso que são os videntes de Nossa Senhora, ou seja, todos os 3 viam. Mas Francisco, por exemplo, só via, não ouvia Nossa Senhora e também não falava com ela, só via. Jacinta não, como era mais pura do que Francisco, ela via e ouvia, mas não falava. Apenas Lúcia via, ouvia e falava com Nossa Senhora, e Nossa Senhora com ela. Entenderam? Por isso que Lúcia vai ser a confidente de Nossa Senhora, será como que a secretária. Por isso que os 2 vão morrer logo cedo, depois das aparições, e Lúcia vai ficar. É o que ela vai dizer aqui nessa primeira aparição. Eles estavam brincando naquele dia 13, quando de repente brilhou uma luz muito intensa. No primeiro momento pensaram que tinha sido um relâmpago. Lúcia, vamos para casa, vai vir uma tempestade. Mês de maio, quem conhece a primavera, mas ainda é um pouco frio, de repente pode dar uma grande chuva, até com raios, não é? Lá em Fátima, naquela região. Já haviam descido metade da encosta com as ovelhas, quando depararam sobre uma azinheira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado por raios de sol mais ardente. Olhe para essa imagem. Essa imagem é um facsímile, é uma cópia fidelíssima da imagem que vocês vão encontrar lá em Nossa Senhora. Ela foi detalhada por Lúcia. Quando Lúcia olhou para essa imagem tão bonita, ela chorou, porque ela disse: ninguém vai conseguir representar Nossa Senhora. Ela é tão mais linda do que isso. Vocês imaginem, é uma senhora mais brilhante que o sol. E ela fez Lúcia chorar. Imagine como Nossa Senhora é linda. Diga ao seu irmão: como sua mãe é linda. E como nós devemos ser belos. Nossa alma devia ser assim, transparente. Nossa Senhora disse em Medjugorje: sabe por que eu sou linda, filhos? Porque eu sou pura, porque eu não tenho pecado. O pecado é quem torna vocês tão feios. As crianças surpreendidas pararam bem perto da Senhora, a cerca de 1,5 metros, dentro da luz que a envolvia. Nossa Senhora então deu início à seguinte conversação com Lúcia: não tenhas medo. Qual foi a primeira palavra que o anjo falou? Não tem mais. Quando um anjo aparece, ou o próprio Senhor, de alguma forma, Jesus ressuscitado, o que é que ele diz para as mulheres? A primeira coisa: não tenhas medo. Porque você imagine, coloque-se agora, porque às vezes a gente fica escutando a história e a gente não se coloca dentro dessa história. Você imagine, você está brincando, está trabalhando, de repente você vê Nossa Senhora. Diga para o seu irmão: você não faz ideia o que é isso, não é? Você imagina ver a mãe de Deus, ver a mãe do céu. É uma graça tão grande que a gente não sabe nem o que fazer. A pessoa fica fora de si, não é?
Então Nossa Senhora diz: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Sim, ela só vem fazer o bem. Nossa Senhora nunca nos faz mal. Essa história que Nossa Senhora atrapalha, que já tem Jesus para que maior, é coisa do capeta, é coisa do capeta. Demônio é que tem medo de Nossa Senhora, porque ele sabe que se ela entrar na nossa vida, nós vamos ser de Jesus, vamos ser de Deus, vamos ser santos. Então ele fica inventando essas história de carochinha que a gente acredita e é enganado por ele. Eu não vos faço mal. E aí Lúcia pergunta: de onde é vós me ser? Vocês sabem que antigamente em português não se dizia você, é vossa mercê na realidade. Mas como é do mato, ela é goiana, né? Os goianos dizem, os nordestinos também não dizem, né? O menino diz você, já virou você, né? Mas então ela era do mato, diz vós me ser. Nós dizemos hoje não você, mas virou vamos dizer como é que chama isso? Como é que chama isso em língua? Uma abreviação, não, esqueci agora o termo, mas na realidade não só abreviando, vai perdendo, que vossa mercê significa uma expressão muito de muito respeito. Vossa mercê é como fosse, tem vossa majestade, vossa alteza, né? Vossa mercê é um respeito muito grande, é por uma autoridade, por alguém muito maior que a gente. E ela diz: eu sou do céu. E que é que vós mercê me quer? Ou seja, o que é que a senhora está pedindo da gente? Por que a senhora está aqui? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Maio, vamos contar 6 vezes: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e uma 7ª vez que ela voltará. Depois nós vamos entender que 7ª vez é. Já posso adiantar para vocês que a vez que ela apareceu a Lúcia para pedir a devoção ao seu Sagrado Coração e a devoção aos 5 primeiros sábados em reparação aos ultrajes e sacrilégios contra a Virgem Santíssima. Então Nossa Senhora vem pedir, ela não exige. Veja como ela é educada. Vem pedir que eles venham. Por que Nossa Senhora não diz tudo de uma vez? Porque elas não estavam, mesmo com as aparições do anjo, elas não estavam preparadas. Por isso que a gente também tem que entender que a nossa vida é um processo. A gente pensa que vai só uma vez ou outra, faz só uma coisinha e já está tudo pronto. Nem Nossa Senhora faz tudo de uma vez. Ela gosta que a gente vá participando, que a gente vá crescendo, porque isso vai nos tornando fiéis, a gente vai caminhando. Quem quer caminhar para o céu tem que ser devagar e sempre. Devagar e sempre. Porque às vezes a pessoa faz muita coisa e depois para. É melhor pouco e sempre do que muito e nunca mais. Então, perseverança, diga o seu irmão, perseverança, fidelidade, todo dia 13, naquela mesma hora. Então, como é importante a trezena. Sei que é difícil, também aqui para as crianças não foi uma trezena, foi, vamos dizer, uma sextena, se podemos dizer, né? Foram 6 vezes, uma 7ª para a Lúcia. Mas, para nós estamos fazendo 13 dias, mas com muito amor, não é verdade? Depois, eu também, aí Lúcia pergunta, eu também vou para o céu? Sim, vai. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lúcia lembrou-se então de perguntar por 2
jovens amigas que haviam falecido pouco tempo antes. A Maria das Neves já está no céu? Sim, já está. E a Amélia estará no purgatório até o fim do mundo. Era uma jovem amiga. Jovem. Imagine nós velhos. Francisco vai para o céu, vai se rezar. Diz que aquele menino, quando ele perguntou, porque ele não via, só via Nossa Senhora. Quando Lúcia, ele disse assim: Lúcia, e aí? Nossa Senhora disse que só vai para o céu se você rezar muito o texto. Diz que aquele menino não parava de rezar o texto. Discretamente. Diga para o seu irmão: e você? Quer ir para o céu facinho, facinho? Ah, morreu, está no céu. Olha a coitada da Amélia, mulher que era de verdade. Até o fim do mundo. Quem está dizendo isso é Nossa Senhora, não é a história de carochinha, não. E tantos nossos falecidos, a gente acha que já morreu, já está no céu. Diga ao seu irmão: não deixe de rezar pelos seus falecidos. E não deixe de rezar seu texto, até seu rosário, se você quer ir para o céu. Oração, meus irmãos. Participação na Santa Missa. A porta do céu é estreita. Não é que Deus não quer no céu. Mas a gente tem que desejar, tem que lutar. Principalmente nós que tivemos a graça de conhecer a Deus. Meus queridos irmãos, a senhora fez um convite explícito aos pastorinhos. Em outro termo, ele deu uma vocação altíssima. Depois que ela já mostrou as coisas, mostrou o destino de cada uma delas, ela vai dar a missão. Toda vocação tem uma missão. Diga para o seu irmão mais uma vez, desculpe sem ser chato: você tem uma missão nesse mundo. Você foi criado para uma missão. Aquelas 3 crianças, elas tinham uma missão. Elas foram preparadas para essa missão. Qual era a missão principal delas? Era levar a mensagem de Fátima ao mundo. Mas como? A começar delas mesmas. Quereis oferecer-vos, é uma pergunta, não imposição. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Já estão tão preparados, já estão tão sabendo que não existe outro caminho a não ser do sacrifício, como vimos ontem. Oração e sacrifício. O que estáis a fazer? Porque os corações de Jesus e Maria têm desígnios altíssimos a vosso respeito. Rezem, meus filhos, não percam tempo. E essas crianças dizem: sim, queremos. E não dizem só com os lábios não, viu? Essas crianças sofreram, porque Nossa Senhora mesmo diz, igual a São Paulo. Parece que essa leitura foi detalhada para hoje. Ananias recebe de Deus a mensagem, ele transmite a São Paulo: olha, diga para ele que ele é um servo escolhido para levar o meu nome, mas ele vai sofrer muito, inclusive porque ele tinha feito os cristãos sofrerem muito. E olha que São Paulo sofreu. Essas crianças, elas vão ser presas. Sabe o que é que o administrador vai dizer? Eu vou torrar vocês no azeite fervendo, no tanque de azeite fervendo, se vocês não disserem os segredos. E eles disseram: pode nos matar. E foi levando um a um, colocando noutra sala. Colocaram aquelas 3 crianças com bandidos terríveis. E eles começaram a rezar, os bandidos chorando, arrependidos do pecado, vendo a pureza daquelas crianças. Jacinta, que tinha guardado o segredo, coitada, ficou tão tocada que aí foi comentar sem querer com a mãe. E aí a mãe de Jacinta correu na mãe de Lúcia e disse: olha, essas crianças estão dizendo que viram Nossa Senhora e Lúcia falou com elas e não sei o que. A mãe de Lúcia pegou Lúcia para valer, deu uma surra, disse: você está inventando história, menina. E ela, calada, suportou tudo.
levou o padre ao padre. O padre achou que ela estava inventando coisa, ou que ela podia ser até uma coisa do demônio, mas ela tinha certeza que era de Deus. Ela estava preparada para isso. Por que estou falando isso, meus irmãos? Cada um de nós, quem é mãe aqui, levante a mão. Você tem um sofrimento, você tem uma missão, mas você tem um sofrimento. Quem é pai do mesmo jeito, quem é filho, estudante. A nossa vida é cheia de tormentos, de dificuldades. Nós tínhamos que isso é demais. Essas crianças suportaram tanta coisa, muito mais do que nós. São Paulo suportou tanta coisa. Como é que a gente quer servir a Deus sem nenhum sofrimento? Claro, não é que a gente vai procurar sofrimento. Deus mesmo vai mandar. Tem sofrimentos que a gente aceita voluntariamente, tem outros que Deus manda, permite. Tem situações que a gente vai lutar e o sofrimento vai passar, vai ser superado. Mas tem situações, tem sofrimentos que a gente vai ter que aprender a conviver com ele, por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora. Mas não tenha medo, diz Nossa Senhora, porque a graça de Deus não será o vosso conforto. Diga para o seu irmão: você vai sofrer, mas a graça de Deus será o seu conforto. Você será confortável. E quando as crianças, com isso eu termino, quando as crianças aceitaram, Nossa Senhora abre as mãos pela primeira vez, e ela diz, Lúcia, que ela recebe uma luz tão forte. As mãos de Nossa Senhora são as mãos de Nossa Senhora das Graças, cheia de graça. Quando ela abre as mãos sobre aquelas crianças, elas são inundadas de uma luz tão forte, que elas se veem diante de Deus. Elas estão assim como diante de um espelho. Elas se entendem diante de Deus. Elas percebem a grandeza, a misericórdia, a bondade, mas também a justiça de Deus e a pequenez delas. Mas elas são confortadas e elas caem de joelhos e repetem aquelas orações que o anjo ensinou. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E depois Santíssima Trindade, que o anjo também ensinou. E Nossa Senhora, para terminar, dá o último conselho: rezem o terço todos os dias. Para quê? Para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Meus irmãos, talvez a gente diga: não estamos em guerra. O Rio de Janeiro está ou não está em guerra? Hoje eu falava com uma pessoa: gente, é uma violência terrível. Você não sabe o que é viver no Rio de Janeiro, viver em São Paulo, mas também viver em Brasília, em alguns lugares, ou no Distrito Federal, ou aqui no Goiás. Não é brincadeira. Viver em Lusiana, em determinados lugares, mas também em toda parte. É verdade ou não? Assaltos, sequestros, roubos, não é? Toda sorte de crime, a droga. Só a misericórdia de Deus. O que é que nos protege, meu Senhor? Meus senhores, é a graça de Deus, é a força de Deus, é a nossa fé. Claro, devemos fazer a nossa parte, não nos expondo ao perigo, mas é Deus que é o nosso guarda, que não dorme nem vigia, que nos protege. E depois de dar esse último conselho, Nossa Senhora começa a subir e a desaparecer. E a segunda aparição, vamos ver, que se deu em 13 de junho, dia de Santo Antônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.